Fala pessoal, mais um Conteador Podcast. Só 2 meses de atraso. Não sei porquê, mas assim, é meio que coincidiu com a época do imposto de renda. O contador nessa época aí tá perdido, viu? Complicado. Mas estamos aqui de novo, vamos seguir em frente. Trouxe uma convidada especial aqui, é a Mariana. Mariana, se apresenta aqui pro pessoal. Vamos lá, então. Mas Mariana é só quando vão brigar comigo. Eu prefiro Mari. Tá, então Mari, Mari. senão é só quando estão bravos, né? Eu sou a Mariana, sou psicóloga de formação, atualmente atuo na área clínica, né, há alguns anos com atendimento, e também tenho espaço de coworking em Ribeirão Pires, que é onde é o meu consultório, e tem outras salas também aí de uso aí para outros profissionais. Legal, Mari. E o, e o coworking, né? O coworking é Uhum, Ribeirão Pires, né? isso. E assim, qual que foi a motivação? Por que você teve a ideia de ter o coworking? Então, na verdade, foi uma ideia bastante orgânica, assim, né? Eu sou formada há 13 anos já em psicologia, mas sempre atuei alguns anos iniciais aí da carreira na área de RH, trabalhava em consultorias, trabalhei em banco, sempre mais voltado para essa área. E aí, em um determinado momento, questões pessoais aí de vida, eu resolvi migrar para a área clínica. E aí iniciei, acho que como a maioria, né, dos profissionais, com atendimento em clínicas de convênio. E aí fui pegando a prática, a experiência ali, o manejo, só que em um determinado momento surgiu uma indicação de uma paciente no particular. Eu já tinha atendido em outras cidades, sublocando sala, mas quando eu busquei em Ribeirão, não tinha nenhuma opção ali, né? O pessoal muito fechadinho, né? Precisava de uma hora, eu não sabia nem se aquela paciente iria, se não iria, Uhum. se iria realmente ser uma paciente que eu iria acompanhar, então não tinha, né, como ter um espaço ali naquele momento. Enfim, nesse momento, eu consegui de uma forma muito improvisada uma sala, fiz aquele atendimento, e não achei nenhuma outra opção. Passado um período, eu me organizei e aí eu consegui montar o meu espaço próprio, né? Um consultório, primeiramente com uma sala. E aí eu fui dividindo, aí aos pouquinhos fui saindo do convênio, fui migrando somente para os atendimentos particulares. Mas nessa época eu também não trabalhava só na clínica, eu trabalhava com ecoterapia. Então a minha própria sala ficava alguns horários ociosos. E aí, a mesma demanda que eu tive, outras pessoas Certo. acabaram tendo na cidade também. E aí, como eram colegas, na clínica do convênio, acabei, né, fazendo amizade com alguns outros colegas de profissão, e aí começaram a me procurar. O prédio onde eu tinha essa sala era um prédio médico também, então outras pessoas, nutricionista, pessoas de outras áreas, começaram a ter a mesma dificuldade que eu. Tinha um paciente, não tinha onde atender. E aí, os dias que eu não estava fazendo os atendimentos, eu acabei sublocando. Então, foi muito orgânico no começo, assim, Uhum. né? Foi acontecendo naturalmente Foi mesmo. naturalmente, assim, não tinha muita ideia. Tinha ideia, sim, de referências, né? A minha própria psicóloga tem um espaço, assim, em Santo André, tenho colegas que têm espaços, assim, em outras regiões, mas eu não tinha o conhecimento técnico ali de como fazer. Foi meio, né? Foi na Subloca raça. por hora, a gente precisa de uma hora, então o atendimento é assim, né? Fui entendendo um pouquinho. Fiquei um período nesse modelo. A demanda foi aumentando, aí nesse mesmo prédio eu fiz mudei, né, e consegui locar um mesmo espaço, mas num outro andar, que aí, ao invés de ser só a minha sala, além da minha sala, eu tinha mais duas salas nesse espaço. E aí essas salas já ficaram só focadas para sublocação, né? Eu Uhum. atendia na minha, e aí foi tomando um pouquinho mais de forma e tudo mais. Depois de um tempo, eu fiz todo o processo de marca, de criar logo, marca, identidade, né? Que foi Uhum. bem legal também fazer. E aí que eu fui realmente. Aí eu fui estudar, aí eu fui tentar entender, aí eu fui me aperfeiçoando ali para conseguir fazer a gestão, né? E aí realmente era um nicho que era carente da cidade, né? Porque Sim. as pessoas em Ribeirão tem muito isso, né? A gente às vezes precisa recorrer muito fora por não ter né, um produto ali dentro. Certo. Então, Na hora que você estava falando da procura, né, que você, lá no início, né, que você começou a procurar, eu
me passou pela cabeça, existe... Não, não sei agora, mas na época você via alguma certa resistência, assim, dos outros Dos outros, psicólogos? sim, muito. Não, Um agora eu tô certo um pouco mais receio, alguma fechada coisa? ali, mas eu não sei se isso continua. Uhum, Mas no início, muito, muito. Eu acho que, eu não sei se é só na cidade ou se é de uma forma geral. uhum, Uma das questões ali que não me fez demorar ir para a clínica, né? Quando eu comecei a minha formação e trabalhava e tal, eu sempre falava muito que clínica ia ser só para minha aposentadoria. Eu tinha muito medo porque eu acho que a clínica é muito solitária. A gente fica uhum, muito é a gente e o paciente aham. sai, você fica ali sozinho, não tem muito. Eu sempre fui muito, né, da empresa tem isso, né, aniversariante do mês e vamos Se fazer você era do juntar. RH, então você tinha que movimentar todo esse Tinha que tipo de coisa. movimentar a comunicação com a empresa, né? Então eu sempre estava muito acostumada, eu sempre fui muito essa pessoa do juntar, né? Uhum, E aí foi uma questão quando eu vim para a clínica eu tinha esse medo. E aí acho que isso eu já tinha essa outra ideia, mas, né, respondendo sim, aí as pessoas eu entendo, não sei se tinham medo ou se não tinham também conhecimento, né? uhum, Talvez de não saber ali que aquilo ali poderia ser um negócio, mas eu vejo que às vezes algumas dessas portas fechadas ali entenderam meio como ameaça, sabe? sim. Assim, e dentro da aí falo da psicologia, não sei se eu posso falar de áreas em geral, assim, mas Uhum. às vezes tem um pessoal que ainda tem isso de, é concorrente. Eu É, nunca tive essa visão. é que eu tô abrindo a porta para tô colocando um concorrente para dentro do meu E não consultório é, e aqui, você né? vê, né? Hoje nós temos lá no espaço, sei lá, mais de 30 psicólogos não atendendo de fato, mas no cadastro, que vira e Uhum, mexe estão ali. Eu tenho uma agenda formada, tem procura e são trocas, né? Assim, muitos a gente recebe muito profissionais recém-formados. uhum, Então, muita gente ajuda também a encher a agenda dessa pessoa, né? sim. Então, eu atendo uma criança, eu sou psicóloga infantil também. Então, às vezes, mas eu entendo que o pai ou a mãe tem uma demanda ali também para atendimento. A gente encaminha para o colega, você não pode atender todo mundo. Uhum. Então, é muito mais de troca. E assim, igual a Dani, a nutricionista que veio no podcast Uhum, passado, ela falou uma coisa parecida, né? Pô, eu não atendo tal coisa, então eu vou em caminho pro outro. É sim. igual o médico mesmo, né? O médico tem o clínico geral, tem o Uhum, oftalmo, tem o gastro, né? sim. Cada um tem a sua especialidade. Tem sua área de atuação e Sim. precisa ter essas trocas. Ninguém sabe tudo, ninguém atende tudo, ninguém é Uhum. especialista em tudo e ninguém tem tempo para atender tudo, né? Exatamente. No começo, eu acho que eu também passei por isso, né? A gente fica mais afobado, precisa do paciente. Então, atendo qualquer horário, qualquer dia. Com o tempo, a gente vai aprendendo a ajustar a agenda também, né? Então, aí depois, com o tempo, eu não atendo de manhã. Poxa, mas eu tenho um colega que atende de manhã, então você Uhum. encaminha. Então, sempre acabou acontecendo muito isso. E eu enxergo assim, pelo menos, né? Uma das barreiras, e tem muita gente que tem a portinha fechada, assim, ai, não, você vai Uhum. roubar meu paciente, Sim. né? E não foi essa, para mim, o espaço hoje eu tento manter essa identidade também, da troca, do compartilhar, então, da gente ter essa. E não só na psicologia, né? Acabo Sim. falando, que acho que fica mais na minha área nichado, mas em todas as áreas. Então, são pacientes que precisam de nutricionista, precisam de um contador, precisam de um advogado, precisam. Vai levar o filho na psicopedagoga, de uma avaliação. Então, a ideia é realmente fazer essa troca. E aí, com o tempo, o espaço foi tomando um pouco mais essa forma, assim, fez sentido, né? Pelo Uhum. menos até No dia agora. que Como eu te falei, eu vou, qualquer dia vou fazer um expediente lá, vou fazer alguma coisa lá. É, Acontece muitas vezes, né, de a gente tá conversando com o cliente e tal, e o cliente começa a contar, a falar das dores, das dificuldades dele é, lá, porque empreender é uma coisa meio solitária, né? Como a é gente já tinha conversado, é uma coisa meio solitário. solitária, né? É, E aí a pessoa às vezes quer desabafar e não tem com quem, e acaba falando com o contador. Nesse dia que eu tiver no teu espaço lá, né, no coworking, uhum. a pessoa me ligar, eu vou encaminhar também. Eu vou falar assim, olha, tem uma É, psicóloga aqui, ó, que
Mas vai é te a ajudar queixa de muito mais que muitas eu. áreas, Ciro, assim, acho que as pessoas ainda confundem também, né, a questão da Aham. terapia, É, com outros profissionais, ou com um amigo, ou com desabafo, né, tem toda uma exato. técnica, e às vezes isso também facilita lá, às vezes, né, Uhum, porque às vezes são profissionais, que nem você é de uma área, né, totalmente diferente da área da saúde, assim, uhum, falando da psicologia, porque, né, sempre a minha formação ali, minha base, mas as outras áreas da mesma maneira. Então, os profissionais conversando ali, eles também conseguem entender onde cada um pode ajudar, né? Às vezes tem isso também, a gente não sabe quando encaminhar, não sabe quando sugerir. Então, as trocas não é só de pacientes ou de clientes, né, uhum. para os serviços, é de informação também. Isso Sim. a gente tem tentado focar, né, até a gente já chegou a conversar, né, na sua área, por exemplo, contabilidade. O pessoal da autônomo geralmente não sabe nem por que precisa, onde precisa, o que o contador vai ajudar. Então, a ideia é realmente essa, ter trocas dentro das profissões, para os Uhum. profissionais também saberem Sim. quando indicar o serviço do outro, né? Aham. Ter essa E troca. é, é Mira, né? Mira, Isso, Mira Coworking. isso. É, por que Mira? Olha, eu não todo mundo pergunta, acho que também não tem uma resposta formada, assim, né. Eu Aham. eu sei falar sobre o processo, talvez não Sim. explicar o porquê, assim, se for pegar a definição, não é um subjetivo feminino, masculino, e tudo mais, então não tem uma formação. Mas o processo foi muito interessante de fazer, né. Eu fiz Uhum. com uma empresa, eles trabalham com isso e não foi só assim, ah, eu gosto disso, essa cor, ou coloca isso. Não, né? Foi uma coisa que eu jamais imaginei que fosse sair o formato que saiu, Uhum. né? Então foram dinâmicas. E aí me perguntavam assim, coisas tipo, ai, que filme que você gosta, que música que você Nossa, que escuta. legal. Uma coisa Diferente, né? que eu jamais imaginei. Tanto que, né, você já conheceu lá, é tudo roxinho e tal. Jamais, eu não, em nenhum momento eu falei, quero roxo, gosto de roxo, eu direcionei alguma coisa nesse sentido. Uhum. Foi uma criação mesmo de coisas que eu não percebi durante o processo, então foram alguns encontros que nós fizemos, de dinâmicas diversas, assim, e aí surgiu, mas aí é uma coisa mais sensitiva do que de explicar, né? Entendi. Quando eu vi, fez sentido, né? Hoje ainda, depois que eu fui perceber, tem o M, né, que é do meu nome, mas também não foi uma coisa que eu pedi, falei, ai, quero que tenha essa marca, tal, esse Uhum. registro, foi uma coisa. E quando eu olhei, eu amei as cores, eu gostei do jeito, o formato mais arredondado, tudo fez sentido, assim. Legal. Processo diferente, né? Eu, para te Muito. ser sincero, eu achava que era Mira para não ser Mari. Eu pensei que Não! era isso. E quando eu vi, Ou que eu era um apelido demorei seu, para algo de. associar o M ainda ali, porque quando eu olhei, falei, gente, era isso, assim. Então não tem, acho que, como eu sempre falo, não tem uma explicação, mas foi mais uma sensação, assim, fez sentido. Uhum. O nome. E, e assim, essa questão da marca toda, Uhum. ela tem impacto na visibilidade, né? E você, quais são aí os desafios aí em relação a isso, né? A ter visibilidade. A gente sabe que o Ribeirão Pires não é uma capital, né? Então É. é um processo todo diferente lá, né? Esse é um dos desafios grandes, acho que a gente encontra, né? De trazer, e acho que é um dos pontos que a gente tem trabalhado bastante agora, acho que até é importante cogitar, né? Tenho agora, alguns meses entrou uma sócia, né? Uma colega minha, Letícia, e a gente tem sempre trabalhado muito nisso, né? Em como trazer. A gente tem percebido que o termo coworking talvez não seja tão conhecido, né? Em São Paulo é muito natural, a pessoa precisa de um espaço, de uma sala, ela vai lá, procura ali, né? E já faz os agendamentos. Em Ribeirão, eu penso que ainda tem um lugar um pouco mais tradicional, nós não temos shopping, né? Tem Não algumas. tem? Não tem Acho- shopping em Ribeirão. Shopping com essa Aham. estrutura, não, né? Tem suas vantagens, né? Uhum, Porque eu acho que a gente acaba tendo também alguns recursos, alguma tranquilidade uhum, ali, mas tem essas desvantagens que eu acho que as pessoas elas são carentes de, mas não sabem às vezes como buscar o serviço. Então, um uhum, dos pontos a gente está tentando traduzir esse termo para as pessoas, né? Então, como que é, né, utilizar um coworking, quem pode, porque
falei muito dos profissionais da saúde, mas a nossa proposta é que tenham profissionais de diversas áreas, Uhum. né? Então, devagarzinho a gente está tentando, assim, né? Ferramentas que as pessoas possam ir conhecer o espaço também, né? Isso faz diferença. Então, todo mundo que entra lá fala, nossa, não imaginava, agora eu entendi como que são as salas. Temos tentado algumas formas visuais também, fazer vídeos do espaço para que as pessoas entendam ali o que que tem lá, o que que faz, né? Então são algumas frentes ali que a gente está tentando traduzir para que as pessoas entendam. Eu percebo que tem demanda, né? Não Uhum. só de Ribeirão, claro que é a grande maioria, temos pessoas de fora também que acabam vindo porque às vezes tem algum trabalho pontual para ser feito lá, né? Já aconteceu exemplos de advogados, por exemplo, tem um escritório em São Paulo, mas tem um cliente que é de Ribeirão, por questão de mobilidade, alguma coisa não pode Uhum. sair dali, então utilizam o espaço. Essas pessoas entendem mais o termo, como utilizar, como acessar. Agora, as pessoas dali mesmo ainda precisam dessa orientação, que é o trabalho que a gente está tentando fazer agora. Uhum. Às vezes a pessoa não nem sabe que existe, né, Não o, sabe que o tipo de existe, não sabe a serviço, né? facilidade, não sabe para que serve, né? No que pode ajudar, porque que a proposta é tirar a burocracia mesmo, né? Uhum. Das pessoas, assim, da parte burocrática que é ter um espaço. Só quem já teve um espaço sabe, né? O quanto é complexo. Uhum. Mas quem não teve, às vezes não tem essa percepção. Então, assim, não é uma recorrência, mas acontece. Ai, mas a hora é muito cara. Mas o que está incluso nessa hora, né? Você usa quando precisa, quando você tem um espaço fixo. Se você tem ou não tem demanda para atender, você tem os gastos, Exato. né? As pessoas às vezes não têm essa clareza. Ah, tudo bem, eu vou alugar uma sala ali por R$ 500 num lugar, mas não é só o aluguel, não é só aquilo, Uhum. né? Aí tem o condomínio, tem a energia, a internet. Internet, limpeza, É. né? Tem toda uma coisa que também não é dinheiro, que tem um investimento ali para ser feito, mas tem um investimento de tempo também, né? Uhum. Então isso a gente procura sanar ali, né? A nossa proposta justamente é essa. A pessoa chega ali com o espaço pronto para atender. Então, sim, tem um custo por isso, e também não precisa ter a obrigatoriedade de estar ali todos os dias, toda semana. Ela vai Uhum. utilizando conforme a demanda dela, né? Sim. Tem uma aguinha, tem um cafezinho, né? Tem toda a estrutura, tem recepção, tem um monitoramento no prédio, então assim, tem todo uma estrutura. As salas, né, propriamente já são estruturadas Uhum. ali. A gente tenta, assim, sempre, claro, tem coisa sempre para aperfeiçoar, né? Mas a gente sempre tenta escutar quem está utilizando o espaço para que a gente possa ir atendendo essas necessidades deles, né? Fora que é bem, bem bonito lá também, viu? Achei É, muito né? legal. Eu E sou aí, suspeita, né, pra falar. Sempre tem. Quem tá ali sempre acha alguma coisa, né? Tem é, pra melhorar. Mas a gente procura deixar. Eu sou bem detalhista, assim, então eu gosto dos detalhes, de cuidar. E quem procura também precisa estar num lugar que se sinta bem, uhum. né? Atendido. Até para tirar uma fotinho, colocar na rede Também, esse também é social, um no nicho de site. profissionais que vão ter ido buscar. Às vezes o fotógrafo, tem pessoas que querem uma foto, né, mais profissional, então às vezes eles têm o estúdio, mas é aquele estúdio mais montado ali. Uhum. Então, às vezes, tem alguns fotógrafos que procuram, alugam a hora para irem tirar a foto do cliente lá, porque já está organizado como se fosse um Uhum. escritório mesmo, né? Sim, Algumas salas. é isso mesmo, né? E Acontece. aí você também comentou da Letícia, né? A Letícia já tá Sim. assim, é mais recente a vinda dela, né? Isso, Hum, todo esse Como que ela tem processo, contribuído aí? Como que... muito. A Lê é tecnológica, né? Eu não sou, já dá para perceber pela história, né? Eu sou muito do fazer, do executar, de estar ali. Como foi um processo muito orgânico, então eu fiquei alguns anos nesse modelo, mudei de prédio para esse prédio que nós estamos hoje. E a Lê foi chegando, assim, a Lê, na verdade, também é psicóloga, ela já atendia lá no espaço há algum tempo. Então ela já utilizava, né, Uhum. e algumas coisas ela estava sempre pertinho, então eu escutava alguns pontos ali, algumas dificuldades, e ela foi devagarzinho ali, sabe, tentando, vamos propor isso aqui e tal, e aí eu vi que as ideias foram combinando. Confesso que no começo tudo, né, dá um pouquinho de insegurança ali, mas sozinha é difícil, né, Uhum. tem demandas, até porque eu também mantenho a minha carreira, né, de psicólogo, então eu tenho as demandas dos próprios pacientes também, então tento administrar.
Faz alguns meses que aí a gente sentou e tentou organizar. Não, obviamente não tá do jeito que inicial, tudo vai mudando, mas tem sido muito legal, assim. Ela é muito dinâmica, muito criativa, então tem somando. Claro que tem processos agora que a gente tá reestruturando, né? Uhum. Então é um ajuste, tem todo um processo aí, mas tem sido muito favorável, assim, muito legal. Dividir com alguém também, ela queria empreender, né? Uhum. Ela também não deixou os atendimentos, então a ideia é a gente trocar, e aí é bom, porque divide tempo também, divide responsabilidades, né? Então tem sido bem favorável. Certo. É bom quando os sócios se complementam, né? É, Não é legal quando os dois pensam exatamente igual, né? É importante ter um ser melhor, ter um ponto forte numa coisa, o outro ser um ponto forte em sim, outra, né? é Que necessário, aí se né? complementa para Em o bem da tudo, né? Acho empresa, que né? toda relação, né, que a gente pensar, se complementar é fundamental. Então, ela tem esse olhar mais, né? Ela é Uhum. mais da rede social, ela é mais da exposição, de fazer, de... Algumas ideias eu já tinha também, e as ideias se complementaram também com ela, mas eu não tinha braço para fazer, ou às vezes eu também não tenho conhecimento, eu não sou muito... Não entendo muito dessa parte de rede social, de como faz. Então, algumas coisas eu tinha ideia, mas eu não conseguia. Sim, se parar para executar, tudo bem, mas nunca tinha tempo, né, Mas para aí aquele fazer. tempo, até você chegar Até no se ponto de aprender, até você aprender. entender, até você fazer com qualidade, né? Uhum. Então ela faz em 5 minutos, assim, já aparece pronto. E eu fiquei mais com a parte que eu acho que eu já fazia de alguma maneira também, né? Da Uhum. parte da engrenagem ali mesmo, a parte administrativa, burocrática. Uma ajuda a outra, Sim. obviamente, mas a gente tentou dividir um pouquinho assim para que cada uma faça também o que gosta de fazer, Uhum. né? De alguma maneira fica mais leve, né? E aí lá do espaço, né? Você comentou, mas quantas salas são? Tem uma maior, né, para palestras, né? Tem. Dá uma detalhada sobre, Sim. sobre as salas. A estrutura hoje, então, nós temos 3 salas individuais, então são aquelas salas que são num formato mais privativo, né? Uhum. Para atendimento, quando é no caso da área da saúde, ou se é alguma reunião também, enfim. Essas salas são sempre mobiliadas de uma forma prática, assim, que atenda qualquer área, né? Mesa, Uhum. poltrona, cadeiras, enfim. Então, ela fica bem básica. E aí a pessoa que vai atender movimenta ela ali da maneira que vai Uhum. atender melhor, o formato que vai atender melhor. Essas três, e aí são fechadinhas, tá? Então são sempre atendimentos mais individuais. Uhum. Temos a sala compartilhada, aí essa também é um desafio das pessoas entenderem lá como poder utilizar, né? Na compartilhada é uma sala, como o nome diz, compartilhada, né? Onde nós temos as baias. Uhum. Então, nós temos 4 estações de trabalho. E aí, nesse modelo, a gente subloca a estação de trabalho. Então, é a mesa com a internet cabeada, né, com todo o kitzinho ali para que a pessoa, armário, enfim, para que a Uhum. pessoa trabalhe. Nesse lugar, ela pode estar com outras pessoas ao lado, né? Então, não pode ser nenhuma demanda ali que exija ser privativo, Sim. né? Mas às vezes um home office, né? Alguém que trabalhe de casa ou que precise de alguma coisa pontual que em casa às vezes desconcentre, enfim. Então, acabam utilizando esse espaço, né? Fora que é uma oportunidade de network mesmo, né? De pessoa conhecer outras pessoas, de É, repente um parceiro, um sócio ou um cliente, né? e Acabar conhecendo ali, acontece, né? tem muitas pessoas que falam isso, que às vezes vão trabalhar lá só para sair de casa, ver Uhum. pessoas, né? E é a nossa ideia também, né? Gerir ali que as pessoas se conheçam, conversem, mesmo que trabalhe em empresa e que trabalhe em home office, né? Mas às vezes não consegue se concentrar, tem alguma demanda de casa, né? Falta de internet, o barulho em casa, Uhum. filhos, enfim. Então a ideia é que consiga ter um espaço onde consiga se concentrar mesmo, né? E tá preparadinho ali só para conseguir trabalhar. Uhum. E aí temos a sala que a gente chama de sala multi, que é uma sala que, na verdade, ela comporta até 15 pessoas. E a ideia é ter palestras, mini cursos, reuniões, né? Aí ela já é estruturada ali para um grupo, né? Um Sim. pequeno grupo, mas que a gente consiga trazer alguns outros eventos que também é uma necessidade. Então, assim, no início, quando eu comecei, era meio solto, assim, né? As salas, Uhum. depois fui tentando essas ideias. Quando eu fui para esse espaço,
A ideia é pegar cada, né, demandazinha assim de cada um e tentar colocar num lugar só. Então a gente sempre tenta suprir, né, com outras coisas. Nós temos, por exemplo, uma sala lúdica, onde tem material lúdico para quem trabalha com criança, então não precisa ficar carregando, já tem lá disponível na Já locação. ajuda muito, né? Isso, quem trabalha com esse público, né, tem pelo menos o básico ali de material lúdico tem disponível. Temos a maca, que também foi uma necessidade que depois foi surgindo. Nós temos algumas pessoas, muitas pessoas que têm vindo da área da estética, massagem, que utilizam a maca. Ela pode trazer a maca dela, não é um problema, mas também a gente acabou disponibilizando para locação a maca. Uhum. Ah, tem a impressão, precisa imprimir. Então temos, então, assim, a gente foi tentando pegar realmente quais eram as demandas e tentar Para ajustar ir para resolver. facilitando, né? Isso. De repente, não sei, a esteticista, ela vem de Uber, né? Aí para Sim, carregar aquele ela fala negócio que é já. portátil, mas é pesada, né, a Aham. maca, assim, Eu para já vi, é tipo carregar. uma maleta assim, né? É, Não é uma coisa tão cômoda, né? Então é legal ter Não, lá, né? não. Então nós temos, aí a pessoa pode fazer a própria. Agora nós temos um site também, então a pessoa tem autonomia para fazer Uhum. a reserva. Ela entra, aí ela vai lá no site tem todos os serviços, ela escolhe qual tipo de sala que vai atender. Aí a maca ela consegue agregar, se ela precisar da impressão, ela pede. Então, é, a ideia realmente é ir vendo quais são as dificuldades e no que a gente consegue sanar aquela dificuldade do profissional que vai atender, né? Uhum. Então, por isso que realmente é um espaço pronto, né? O mais pronto possível ali, a pessoa só vai para fazer o trabalho dela mesmo, né? Sim, O restante a gente que acaba se preocupando e tentando deixar mais cômodo. certo. Tá ótimo. E, e aí você tem feito também, não só você, né? Eu falo você que você está representando Sim, a Mira aqui, né? claro. Mas, assim, você tem feito eventos, né? Uhum, Encontros, né? De empresários autônomos, né? sim. Empreendedores em geral ali, justamente para promover também, né? É uma troca, né? A pessoa É. promove ali o serviço dela e ao Uhum. mesmo tempo você mostra o coworking para possíveis clientes, né? Sim, essa é uma das ideias que eu sempre tive ali no forninho e que a Lê que está conseguindo também viabilizar isso. Então, juntas a gente está conseguindo, né? Uhum, E a ideia é ter uma rede, um grupo ali mesmo, né? Não só de pessoas que utilizem o espaço, né, de uma maneira frequente, mas às vezes pontualmente, mas para que a gente crie realmente esse espaço, né, onde as pessoas possam ir conhecer. Então, a gente tem tentado algumas frentes, assim, né? Participar também mais, né, de grupos na cidade e tudo mais, mas trazer eventos onde as pessoas possam mostrar o serviço delas, né? Então, de diferentes maneiras. Então, a gente pensou em algumas questões de prestação de serviços. Então, o que que você faz que de repente você possa diminuir um pouquinho o tempo desse serviço, mas para que a pessoa conheça, né? Porque às vezes é isso também. Assim como a sala, a gente precisa de visibilidade, às vezes algum tipo de serviço a pessoa precisa saber como que efeito que vai ter, se vai ser bom, ruim, se identificar com esse profissional. Então, a ideia é dar uma amostra ali daquele serviço, diminuir um pouquinho o valor para que essa pessoa. Então, o tempo é reduzido, mas o valor também, uhum. para que aquela pessoa tenha um acesso ali Tem ao um serviço primeiro contato ali, né? com aquele profissional. Então, o que que a gente tem pensado? Muitas vezes a gente cede o espaço, porque para a gente é interessante também que tenham pessoas conhecendo, e esse profissional também, em paralelo, vai lá apresentar o seu serviço, né? Aconteceu de pessoas também que tenham produtos, então lojas, então, disponibiliza, vai lá, leva seu produto, a gente ajuda a divulgar, né? Então, todas essas frentes aí estão acontecendo para a gente também, obviamente, divulgar o espaço, né? Mas também sair desse lugar, né? Vamos trocar, porque realmente eu acho que eu, particularmente, gosto muito dessa ideia da indicação, né? Eu Uhum, ainda acredito que funcione muito melhor. com Se certeza. você tem que indicar um serviço para quem você conhece, para quem ou você já comprou, já utilizou, é muito mais tranquilo do que você ir no escuro ali, né? Você não Uhum. saber quem é. Pode acontecer, mas é muito mais fácil daquele cliente fechar com uma indicação do que, Do que o né, outro que não que não teve sabe, que não teve uma referência, né, do serviço.
Então, a ideia é expandir. Na psicologia, isso funciona muito bem, assim, né? Hoje, o meu fluxo de pacientes é muito orgânico mesmo, é isso. Ah, passou comigo, indica, o fulano que indicou. Então, eu pouco divulgo a minha atuação como psicóloga. Os pacientes chegam assim. Então, a ideia é pegar esse modelo, né, que Uhum, para a psicologia funciona, e tentar colocar em outros nichos também, né? Porque aí a gente vai fazendo uma rede ali e vai indicando. Então, uhum. nesses eventos estão acontecendo com pessoas que usam a sala, direto ou indiretamente, né? Às vezes não usam a sala individual ali toda semana, mas é uma pessoa que vai fazer um curso em algum momento e que ela possa apresentar um pouquinho do trabalho dela também. Então, vai dar uma amostrinha ali e as pessoas tentarem aderir também, né, em algum momento. Sim, Tá? sim. É importante as pessoas conhecerem, né? Porque, que nem você estava falando, né? De situações que, de repente, a pessoa ela precisa trabalhar num lugar em silêncio ou naquele dia a, a operadora de internet acabou tendo algum problema, a pessoa está Acontece. sem internet, sem energia elétrica em casa, né? Sim. E, e se a pessoa ela não sabe que a tua empresa existe, Uhum. né? Ela vai fazer o quê? Ou ela vai tentar ir para casa de alguém, ou ela vai sair É. de Ribeirão, vai lá para Santo André, aqui, né, para Santo André. É. Então, é legal você fazer esse trabalho para as pessoas saberem que o teu serviço existe ali, né? Sim, essa é a E ideia. isso ter uma Ah, referência, né? veio uma pessoa fazer massagem com a moça num evento desse. O que que tem a ver? Ela Uhum, não tem uma área específica, mas às vezes é essa pessoa que tá em casa, que vai ter uma necessidade, que vai conhecer o espaço de alguma uhum, maneira e saber como usar. Então, assim, as divulgações, claro, o site tá lá ajustadinho, com fotos, explicativo, Instagram, todas as redes sociais, mas nada como esse tour presencial, é, né? Da pessoa tá lá, dela ver, de conhecer as salas. Então, a nossa ideia é isso, seria mais uma forma de divulgação, uhum, né? Só que é uma forma física, assim, né? É legal porque a gente também entra nesse conjunto, né? A gente tá montando um grupo agora de WhatsApp também, para que as pessoas também possam ir apresentando seus serviços e trocas de indicações, e esses eventos vão acontecendo pontualmente. A gente está estruturando a agenda, né, para conseguir uhum. todo mundo, a gente ter tempo hábil de divulgar e tudo mais. E para nós, do espaço, né, lá do coworking, é isso. Acho que a gente vai traduzindo esse termo coworking para as pessoas sabendo em Uhum. que momentos pode utilizar. Já aconteceu, por exemplo, pessoas, depois da pandemia ficou muito comum, né? Muitos Sim, serviços a gente faz. Eu mesmo não voltei para minha terapia online, presencial. Às vezes consultas médicas a gente também faz, né? é Por normal agora, vídeo, né? acaba acontecendo. Então, nesses pontos, às vezes, o que que as pessoas relatam? Não tem um espaço privativo em casa para poder fazer, né, esse Esse atendimento, essa atendimento. consulta. Então, às vezes, não é isso, às vezes não é nem o profissional que vai atender, às vezes é o cliente, o paciente que Uhum. precisa desse espaço, então subloca a sala para fazer uma consulta, porque aí são coisas, né? Às vezes médico, psicólogo, a gente precisa de um sigilo ali, né, de uma Sim, privacidade, e aí eles acabam também servindo. Então, ter pessoas, a ideia não é restringir, assim, é ter pessoas de todas de as todas as áreas. áreas, né? É, É, porque o uso do ambiente ali, ele tá livre, né? Ele sim, a para ideia é. essa atividade que é atividade intelectual, né? A pessoa só precisa Uhum. da cabeça dela ali para o trabalho Só. funcionar. Tá Sim. ótimo, não precisa. E atender a necessidade, assim, Uhum, né? A gente tem feito, é claro, agora com a chegada da lei, a ideia também, né? E como eu comecei de uma forma muito orgânica, os processos eles estão vindo agora, né? Mais uhum, recente, agora não, mas mais recentes. Então, também fazer pesquisas, como foi essa experiência, o que foi bom, o que faltou, a gente também sempre procura ir ouvindo quem utiliza o espaço para ir aprimorando, né? Porque uhum. a gente tem eu tenho uma experiência da área da saúde, né? Então eu sei que uma sala tem que ter uma poltrona, tem que ter um lencinho, tem que ter isso, mas outras áreas a gente também tem que escutar, né? O que que a Sim, pessoa precisa. sim, importante. Então a gente tem feito esse trabalho assim, mas a ideia é ser um espaço coletivo. É mais autônomos que acabam, né? Utilizando empreendedores, mas está aberto para a população no geral, né? Quem Uhum, precisar de um espaço e não tiver isso em casa, uhum.
Tá Sim. aberto. De repente até, por exemplo, um estudante precisa fazer um trabalho da escola e aí Sim, deu um problema na casa dele lá, tá sem internet, também. tá disponível Para ali. estudar, e às vezes esse lugar do Imprimir, compartilhado, imprimir o que precisa, que hoje em dia também a impressão está cada vez mais escassa, né? Mas às uhum, vezes a gente precisa, então nem todo mundo tem uma impressora em casa, que nem a gente tinha antigamente, é, né? Então temos essa assim, não são coisas, são coisas que agregam, né? uhum, Assim, é para tentar facilitar a mesma experiência da pessoa ali sim. no espaço. De repente, vou fazer um trabalho da faculdade em grupo, né? Pô, tem Também, grupo pessoal se junta individual. lá na sala, como que é o nome mesmo? Sala A sala compartilhada, multi. né? compartilhada, a multi, E aí dá se vira pra. lá. Os espaços estão abertos. Então ali. Deve só usar a criatividade, dá Aham. pra Eu fazer várias não, coisas. eu não tinha te falado o nome aqui do podcast, né? É Conte a Dor. É. E, e qual que é a dor que você tem de Olha, foi até a difícil empreender? pensar nisso. São muitas, né, eu acho, mas eu acho que, não sei se só dor, assim, mas desafios, assim. Eu Uhum, sou uma pessoa muito centralizadora, muito perfeccionista, e eu acho que isso acaba batendo num lugar, às vezes, que traz esse lugarzinho de dor, assim, né? De como lida. Os uhum. desafios são inúmeros, né? Para empreender, assim. Falo, empreender, você tem que ter coragem. Porque é instável, né? Por mais que Uhum. você crie um processo, que você faça uma pesquisa, que você planeje, é um risco, né? Você vai lá, você tenta, legal. Na teoria é lindo, a prática Aí é, aí as- é outra é história. outra história. Então você vai criando resiliência, você vai, né, trabalhando a frustração. Mas aí quando entro nesse ponto meu, assim, né, de que centralizar é um dos piores, Uhum, né? Porque também não dá, né? Empreender tem que ser coletivo, sozinho você não faz. uhum. Isso eu demorei um tempo, assim. Acho que nem sei se eu já entendi completamente. Eu sofro com isso sempre. Eu tô sempre brigando com isso. Quando eu vejo, eu tô abraçando um monte de coisa. E não dá. E é, tem que soltar, tem que delegar, passar, né, para as Tem. pessoas. Mas é uma coisa que eu sempre me pego fazendo de novo. Quando eu vejo, eu tô Uhum. abraçando o mundo. E, e assim, né? Esse negócio de ser perfeccionista. É. Você é daquelas do como que é? É o contrário, perfeito é melhor do que feito, né? Às vezes É você um pode ficar conflito. com medo, você pode acabar caindo nisso, né? O perfeito é melhor que feito, né? O perfeito só fica É. perfeito na tua cabeça e nunca sai Não sai do do papel, né? papel. A chegada da Letícia acho que tá me ajudando muito nisso, assim, né? Uhum, Porque, claro, embora a gente se complemente em muitas coisas, nós somos pessoas diferentes, né? O que é bom, eu acho bem legal. uhum, Porque eu esbarro muito nisso, né? uhum. É tudo lindo, mas tem que ser aquela coisa. E tem coisas que as pessoas não é que vai fazer mal feito, é que tem coisas que as pessoas não vão prestar Que a tanta pessoa não vai atenção, reparar. não vai reparar, né? E tem que flexibilizar um É, pouquinho. Eu venho, claro, né, conseguindo fazer isso no decorrer do tempo. Mas algumas coisinhas não. E aí, às vezes, como ela tem esse lugar mais dinâmico, isso está sendo favorável. ajuda muito, né? Porque aí, quando vê, tá feito. Aí, tá feito, falou, vai tentar, porque é muito da prática. Uhum. Isso tá bem recente, assim, essa minha percepção de que, claro, já entendia que a teoria é diferente da prática, mas tá ficando mais claro, assim, porque algumas coisas são lindas, aí você coloca lá e não tem tanto engajamento. Uhum. Aí outra coisa você tenta sem tanto, aí tem muito engajamento. Então, não sei qual que é o critério também, né? Não sei se tem também um Pode critério. ser que nem tenha, né? Então eu tô desapegando, mas acho que ainda são pontinhos assim, né? Porque se você não faz, parece que não sai perfeito, mas não, às vezes sai até melhor, né? Do que você sobrecarregado tentando fazer tudo e não dá conta. E eu vejo muitas, a gente tem aberto agora, conversado com o pessoal, e não sei se sou a única também que tá nessa de tentar fazer tudo, de centralizar. Parece que é um desafio meio Não, de é quem quer sim. empreender. É sim. Não sei se de todos, mas assim, o pessoal tenho visto, assim, de formas diferentes, com as suas individualidades, mas o pessoal, mas eu quero fazer, mas aí tem que passar.
aí algumas coisas, né, vão sair diferentes, mas acho que no final das contas vai funcionando, assim. Pelo menos Uhum. tenho tido bons retornos Não, isso aí de tentar, pelo menos. tá ótimo, né? É, e você tem percebido mudança assim no comportamento, na parte assim do empreendedorismo de Ribeirão Pires, assim, você tem visto que tem evoluído, as pessoas têm mudado a percepção de empreender, ou você vê ainda a cidade muito é, como cidade dormitório, assim, sabe? A pessoa vai, ela tá lá para É. dormir, tem a casa dela, mas ela Uhum. vai trabalhar em São Paulo, em Santo André, Não, tá muito aquecido, tá bem diferente. tá? Confesso que por falta de tempo, de tudo, eu não tenho conseguido acompanhar muito fora, assim, né? Como que estão as outras cidades, a região. Mas Ribeirão, pra mim, teve uma mudança muito grande, assim, de alguns tempos, e mudança de tudo, assim, geográfica, de vários pontos. Quando eu me formei, quando eu fazia faculdade, eu acho que ainda tinha esse lugar muito dormitório, né? Assim, Uhum. é uma cidade que tem uma estrutura geográfica, ai, casas muito grandes, famílias muito tradicionais, aqueles comércios, né, que passa de geração em geração e que nada muda, né, Uhum. daquele jeito. É um formato, assim, tem um lado favorável, mas tem um lado complexo. Para você ter uma ideia de quem se formou comigo no colégio, na época, que eu sou, né, de Ribeirão, morei lá, me formei lá, eu acho que eu tenho dois colegas, eu e mais dois colegas que ficamos em Ribeirão. Então, da minha geração, ainda era pessoas que então a gente ficava ali, às vezes estudava e tal, mas depois que estudava saía, né? Uhum. Então, trabalhando só tem eu e mais um em Olha, Ribeirão, assim que eu conheça, né? sim, Obviamente sim. tem outras pessoas. Então, isso tem mudado, assim. Agora que a gente, né, eu tenho tentado abrir com a lei, a gente tem tentado frequentar, eu acho que está bem aquecido esse espaço, assim, muitos grupos de empreendedores, muitas, né, conversas sobre, então vamos falar dos seus serviços, trazendo inovações, a cidade é uma cidade muito tradicional, então eu penso que eles estão aderindo. Talvez falte um pouquinho ainda dessas trocas de aprendizado, sabe? Eu não sei, eu tenho a impressão de ficar muito focado, ai, fala do seu serviço, ai, faz isso, é que é bom, que já não existia, então, né, já é uma diferença, mas que a gente possa também trazer mais. Mas tem tido, assim, tem palestra, se não dá, né? Eu brinco com ela, eu falo, se for tentar tomar todos os cafés que tem, a gente não faz mais nada, a gente só vai tomar café, né? O espaço também, a gente tem tentado promover eventos, mas tem que dar uma filtrada, mas tá tendo bastante. Eu vejo que acho que é isso também. Mudou a questão mobiliária, então estão construindo mais prédios, apartamentos com acessibilidade, coisas que não tinham. Então, isso também vai fazer com que os jovens fiquem e que também, de alguma maneira, queiram empreender, né? A gente precisa, a gente também quer iFood, a gente quer coisas que funcionem, né? Ribeirão é muito isso. Ai, deu 10 horas da noite, você já não pede mais comida, você não, né? Tá mudando. Mas eu acho que é mais esse pessoal mais jovem que tem Sim. ficado e que esse, né, que tem entendido um pouco mais do que quer empreender e tem adaptado. Não vai ser que nem São Paulo, eu acho que nem é uma proposta também, né? Mas que traga um pouquinho também, né, de facilidade. Sim, não, tem que mudar, né? É. E em pontos fortes, né? E fracos ali para você, que você sente assim em empreender em Ribeirão Pires, O forte, eu sempre penso assim, justamente acho que é essa carência da população, né? Então, sabendo trabalhar essa carência, ela vai se ser. ela vai sendo suprida ali, né? Então, não tenho. Então, poxa, a minha própria carência lá no início, né? Uhum. Eu não tinha uma sala. O que que eu ia ter que fazer nessa situação? Falar para paciente, olha, naquela época nem Mauá ainda. Agora Mauá acho que já cresceu um pouquinho também nessa área de cowork. A gente escuta falar mais, mas né, desse período Tem que eu tô alguns. falando não tinha tanto. Mas eu ia ter que falar para essa paciente, olha, você vai ter que, vamos até Santo André para te atender? Né? Então, ficava inviável. Então, eu Uhum. acho que essa carência, e tô falando do meu serviço, mas da sala, da sublocação, mas outros também. Então, eu acho que sabendo conscientizar as pessoas ali, acaba sendo bem favorável nesse ponto, assim, porque as pessoas querem, né, inovação. E mesmo as outras gerações, né, querem conforto, querem uma novidade, né? Você tem que só adaptar alguns pontos, mas
Eu acho que o lado bom seria, né, basicamente esse, assim, Sim, ter demanda, né? sim. Precisa, né? Não É, tem como, né? A empresa não vai sobreviver sem a demanda. Mas sim. o ideal é ser criativo mesmo e fazer o possível para tirar vantagem dessa carência, dessa falta É, que a cidade tem, né? sim, Tem que fazer isso ser um ponto a favor. sim. Tem outros coworkings lá que você conhece? Não, estruturados como Mira, não, né? Tem um da prefeitura, mas que é só compartilhado. Aí o Uhum, pessoal também sempre reclama, assim, um pouco da desorganização, né? Não é tão estruturado. É, na região somos só nós mesmo. uhum. E todo mundo quando começa, né, a empreender, comete alguns erros ali, né? Sempre Que não deixa, né, você, de cometer. você volta, você às vezes está na tua casa, né? Hoje você pensa, pô, se eu tivesse feito tal coisa naquela época, né? Tem alguma coisinha assim que você pense hoje que você podia ter feito diferente? Ai, Ciro, acho que tem muitas, assim. Mas uma das principais, não que eu não tenha feito, mas talvez teria feito diferente, assim. Teria, acho que eu fiz muito mais na teoria, não sei o quanto consegui colocar isso na prática, assim. É ter me aprendido mais, assim, ter ido mais em busca de conhecimento. Não ensinam a gente a empreender na faculdade. Na verdade, eles não Uhum. ensinam nem a gente lidar com o nosso dinheiro. Pelo menos na minha faculdade não Ah, ensinam, isso é o mal da né? educação em geral, né? Eu falo que eu sou defensora aí de ter educação financeira na pré-escola, né? Assim, é necessário. Para mim, foi um dos Uhum, desafios grandes, assim, não só para empreender, mas como ser autônoma, né? O empreender também não deixa de ser um autônomo. Eu falo, a uhum, gente começa o mês no vermelho, todo mês, né? E aí a gente tem que ir tentando estruturar isso no decorrer do mês. Então, assim, eu busquei fontes de me aprimorar, de conhecer, mas eu acho que eu teria aplicado mais, sabe? Teria tentado focar mais. Esse lugar também, eu tenho essa característica que eu tenho diariamente tentando lidar ali também, de querer fazer tudo, e aí às vezes eu teria focado mais em algum ponto, assim, sabe? Falar assim, ah, eu vou definir esse processo aqui, ó, deixa eu deixar isso aqui mais redondinho, uhum. sabe? Talvez seja, vai muitos outros se for parar pra pensar, mas acho que esse eu teria sido menos afoita, assim, sabe? Eu teria Sim. tentado de pouquinho em pouquinho, assim, estruturar um pouco melhor, entender mais a fundo, porque você acaba empreender e você vira especialista de várias coisas, né? Assim, algumas coisas não tem como, temos que terceirizar, a sua área é uma delas, Aham. mas de outras coisas você tem que ter um olhar, Tem que pelo desenvolver menos, alguma né? coisa ali, né? Não De tem uma como, né? forma geral, né? Eu falo, até para você gerir. Minha mãe tinha muito essa fala, né? Eu brincava quando eu era pequenininha, não queria fazer algumas coisas e tal. Eu falava que eu ia ter empregada para fazer as coisas em casa. Ela falava, mas para você falar o que a faxineira tem que fazer, você tem que saber fazer. E acho que é um pouco essa analogia, É isso né? aí mesmo. Empreender é um pouco desse lugar. Obviamente, eu sou super adepta a demandar, mas algumas coisas você tem que ter uma ideia, né, da contabilidade. Obviamente, eu não sou uma contadora, mas pela minha experiência na empresa, essa área, por exemplo, eu tenho um pouco de conhecimento, mas você tem que ter uma ideia do que é para saber se aquele serviço está sendo feito, Então, né? você tá andando corretamente, né? É, Tá certo. então, teria feito talvez esse caminho, é um pouquinho diferente. Uhum. E você tem uma grande vantagem aí em relação a outros empreendedores, né? Porque você, por ser psicóloga, eu imagino que tem uma facilidade um pouco maior para lidar com frustrações, né? Na teoria. Somos pessoas normais, Mas pelo com menos você tem, problemas. eu acho que você tem alguma técnica diferente, alguma coisa assim para Eu não poder sei se lidar, não é? como psicóloga isso, Círio. Aí eu inverteria, assim. Eu falo isso para as pessoas de uma forma geral, até uma experiência da minha faculdade. Eu acho que pelo meu processo de análise, eu Uhum. faço análise desde que eu estava no segundo semestre da faculdade. Sou péssima em contas, então se eu já estou formada há 13, já está beirando os 20 anos aí que eu faço terapia. Eu acho que é muito mais nesse lugar. Uhum. Claro, ser psicóloga, obviamente, eu tenho uma. Mas assim, é difícil porque a psicologia é uma ciência, tem técnicas que você aplica
dentro de um setting terapêutico, né? Numa relação fora, eu passo a ser a Mariana, né? Com os meus problemas, com os meus defeitos, com as minhas qualidades. Então, eu acho que o processo de análise, ele vai dando muito mais esse lugar. Quando eu comecei a faculdade, eu sempre conto essa história de que eu comecei com... Tinham 82 alunos na minha... 82? Não, 82 era na minha sala. Tinham 72 alunos na minha turma. Eu me formei com 12. Porque muita gente Muita precisava gente. de terapia, Hum, não ser psicólogo. Porque quando você vai fazer uma faculdade, você vai ter problemas como qualquer outra faculdade, como qualquer outra formação, né? Então, acho que a vida profissional também me faz ter um pouco essa relação da faculdade. Eu acho que a minha vivência, eu sempre tento trabalhar os pontos fracos ali, o que precisa ser melhorado em terapia, e isso vai refletir nas relações. Então, como que eu enxergo a pessoa que tá ali, como que eu vou acolher, como que eu vou tratar. Talvez ser psicóloga tenha um bracinho nisso, mas não sei se é o maior diferencial, não, né? Meu ponto de vista, sim, né? sim. Não... Faz todo sentido. Essa questão da análise aí, ela deu uma clareada no que... Você se conhece mais, né? Se você se conhece mais, você vai entender melhor, né? Até entender, inclusive, os pontos a melhorar ali, né? Então, às vezes, aí você vai esbarrar no outro, poxa, tem coisas que são difíceis, tem relações que são difíceis, né? Mesmo profissionais. Então, você dá aquele uma olhadinha e você fala, poxa, eu consigo, eu não consigo, qual que é o meu limite? Então, esse autoconhecimento, acho que ele tem mais valia nesse processo do empreender, os meus limites, né? Porque se deixar, a gente tá fazendo. Eu, pelo menos, tô fazendo coisa 24 horas por dia. Não, Mariana, ó, tem que parar, né? Você não é mesmo que fosse uma plantinha, né? Você precisa daqui e tal. Então aí você volta e tal. Mas não sei, também não posso dizer, né? A minha formação é essa. Não sei se eu não fosse psicóloga, se eu teria uma percepção diferente, mas não acho que técnica de ser psicóloga, assim, eu não sei o quanto eu aplico, assim. Talvez coisas mais objetivas, né? Mas não das relações num todo ali, não. Uhum. Acho que o empreender me dá mais autoconhecimento mesmo. E aí, com tudo isso, com essa questão da análise e tudo, você consegue ajustar, né? Ter um equilíbrio maior aí para fazer a gestão de tudo, né? Porque você tem a tua vida pessoal, tem a parte de empreender, tem a família, tem todas as relações que você precisa manter tudo em equilíbrio, né? Conseguir uma palavra forte, né? Não, né? Eu falo para os meus pacientes todos os dias a mesma coisa. Se eu executo o que eu falo para eles, aí já é uma outra história, né? A teoria nessa parte a gente tem, aí eu sei certinho, né? Faz atividade física, se alimenta bem, o sono, qualidade de vida, lazer, lindo. Na prática, não sei se funciona tanto esse equilíbrio. Eu É. tento. Para mim, o Coworking lá, Almira, é um projeto de vida, assim mesmo, né? Então, eu acho que eu me perco um pouco, muitas vezes, ali, né? Então, de estruturar, para mim é um projeto né, um dos maiores objetivos é trazer estabilidade. Então, eu acho que eu ainda desequilibro. Não que eu não faça outras coisas Aham. pessoais, né? Obviamente, vai equilibrando os pratinhos ali. Mas você tá com aquela paixão ali, e aí quando você É, vai ver, você tá 14, 15 horas ali de quando vê, dedicação no dia ali, né? acontece. Então, é uma falha, assim, é uma coisa Uhum. que existe, tem que ficar em alerta com frequência ali, né? Para que você observe, mas o que que tem que fazer? Não, tem que parar, né? Eu tenho pegado no pé da Letícia com isso também. Acho que ela, né, veio mais afoita ali e quer fazer, que é natural, né? Não que eu não tenha também, mas, Aham. né, você já vai entendendo alguns pontos ali. Aí eu falei, não, ó, vamos parar, tá bom? É final de Uma e semana. meia da manhã tá te mandando mensagem. Tô indo tomar meu chazinho, vou dormir, né? Então, são coisas, não é o ideal, sei que tá bem longe disso, mas eu acho que às vezes tem que dar umas paradas, né? Curtir um pouquinho de lazer, fazer Uhum. outras E coisas. lá naquela praça do Doce, lá no É. Ribeirão. Meu Deus do céu. Quando eu e minha esposa a gente namorava, eu ia lá, comia aquela tapioca com Aham.
cheia de leite condensado com morango. Meu Deus do céu, hoje eu não posso nem chegar perto disso. Esses Mas eu são os meus adorava ir lá. escapes, assim, ainda, sair para comer, né, ter essas coisas, mas tem, né, É. tem que ter um pouco, tem que ter esses respiros, né, senão também a gente não aguenta, né, Uhum. tem Não, tá que certo. ter. Então, Mari, deixa aí o teu recado aí pro pessoal. Pode ser naquela câmera lá, deixa um recado pro pessoal, para quem você quiser, e fala também, né, os contatos aí do Mira Coworking, né? Como que a pessoa pode. Aí tem até atendimento 24 horas, né? Dependendo aí do Sim. O contrato, né? prédio, ele é 24 horas, né? Então, todos os dias da semana. E a gente, sim, claro que tem alguns critérios, né? Precisa ter um cadastro prévio para Uhum. poder ter acesso aí em alguns horários que a gente não tem a recepcionista lá. Mas é um diferencial também, né? Sim, Então, a gente não super fica diferencial. engessado nessa questão de horário comercial, nem nada. As pessoas conseguem abranger outros horários, tá? Uhum. Mas sim, podem fazer a reserva, então é um espaço aqui que tá aberto, tá? Sim, Acho que o recado é esse, que vão lá nos conhecer, né? tá? Eu adoro isso, gente. Não é só essas coisas virtuais, assim, que marquem, que vão lá, que conheçam, que tragam ideias, né? Sugestões, vamos agregar parcerias. Eu realmente espero ter abertura para isso, Sim. né? As redes sociais é Mira Coworking mesmo, no Instagram. Lá tem, né, algumas informações. O site tem acesso ao WhatsApp Uhum. para quem, né, precisa de alguma informação mais detalhada. E o site também tem autonomia, as pessoas só precisam se cadastrar, enfim, e tem autonomia lá para fazer suas próprias reservas. Então também não precisam esperar que a gente retorne, fale, né? Mas de uma forma geral, eu sempre falo, vão lá conhecer antes, né? Vão saber, explorar um pouquinho todos os serviços, trazer sugestões também, mas de uma forma geral, lá no site está bem autoexplicativo também. Quem precisar numa emergência ali, não conhecer, consegue ter autonomia e fazer as reservas. Show de bola. Bom, Parabéns, viu? Parabéns. nada. Eu fui algumas vezes lá, o espaço como eu já falei, aqui o espaço é lindo, é show de bola mesmo. E, e dá para ver que você faz com paixão, com Isso é afinco, uma isso característica. Se eu for fazer, aí faz toda a tem que diferença. ser, né? Mas é um espaço que eu cuido que nem filho, assim, Aham. né? Então tem todo o carinho. Mas agradeço também o espaço de falar, mas fiquem abertos aí para quem quiser ir conhecer. E você também estar mais Sim, vezes lá com a gente, com para certeza. várias outras coisas. Tá certo. Obrigado, Mari. Obrigada, eu. Até uma próxima. Ah, Vamos marcar outros podcasts aí, se possível meu também. Deus. Sei que foi um desafio também, mas Foi. você foi super bem, tá? Parabéns, tá aprovado. Vamos lá, vamos tentar. Esse foi mais um episódio aqui do Conteador Podcast. Só curtir, compartilhar e fazer tudo mais aí do YouTube, né? Ver os cortes depois que a gente vai fazer e tudo mais. Um abraço, até mais.